Olá! A dificuldade enfrentada nas últimas categorias de futebol é pouco abordada pela grande mídia. Buscando saber como funciona dentro dos clubes e sobre as experiências dos jogadores no futebol de São Paulo, o jornalista Matheus Frizeiro estudou o tema em seu trabalho de conclusão no curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Com o documentário Lado B, o futebol que quase ninguém vê, ele mostra a batalha que os atletas e a diretoria desses times enfrentam todos os dias para continuar a viver do esporte. Discutir os obstáculos que encaram os atletas sem condições de treinamento e garantia de salário é o tema do MAC Entrevistas de hoje e o Matheus Frizeiro é o nosso convidado. Eu sou o Leonardo Andrade. Eu sou a Júlia Fernanda e o MAC Entrevista está começando. Seja bem-vindo, Matheus. É um prazer te receber aqui hoje. Obrigado, Júlia. Obrigado, Leonardo. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Bom, para começar, a gente quer saber de onde surgiu a inspiração para a escolha desse tema de trabalho de conclusão de curso. Para mim, assim, foi muito fácil escolher. Eu sempre soube que seria de futebol. Esse primeiro encaixe, para mim, era muito claro na minha cabeça, porque eu fui criado num ambiente onde eu frequento estádio desde pequeno com meu pai, e durante toda a faculdade, os meus trabalhos em grupo, sempre eram sobre futebol. Por mais que os professores aqui estimulem muito a gente a sair da zona de conforto, buscar outros horizontes, porque é importante para o nosso próprio conhecimento, mas eu sempre tentava levar para o futebol de algum jeito. E na hora de escolher o TCC, não podia ser diferente, porque era um trabalho longo, um trabalho que precisava de muita energia e precisava ser algo que eu gostava. Então, por também querer ser um atleta de futebol profissional quando criança, meu pai sempre ficava ali no meu ouvido, estuda, porque o futebol não é aquilo que a gente vê na televisão. Então eu sempre tive essa consciência desde muito novo. Eu sempre tive muito claro na minha cabeça que não é chegar ali é muito difícil, ser jogador profissional é muito difícil. E atingir o sucesso era mais difícil ainda. Então meu pai não falava isso para me desencorajar ou desestimular. Era para eu ter a consciência de que, beleza, chegar você pode, mas estuda também porque virar um atleta e ser bem-sucedido são coisas diferentes. Então, na hora que eu precisei escolher meu tema, eu não tive dúvida. Eu falei, eu vou aqui e vou mostrar o que para mim é muito claro, para outras pessoas pode não ser. Então, eu vou mostrar que existe uma realidade paralela no futebol. Matheus, muito bacana esses comentários, que você fez sobre sua paixão por futebol e tudo mais. E eu queria saber como que você conheceu aqueles dois atletas que aparecem no início do seu documentário, o Felipe Luiz e o Felipe Rocha. Bom, é uma história até legal, porque o Felipe, a mãe dele é professora. Foi professora de História durante toda a vida, hoje é aposentada, professora Maria. E ela foi minha professora dos 11 aos 17 anos na escola. Então, sempre que a gente estava ali nas aulas, eu só falava de futebol. Então, era futebol o tempo inteiro. Então, um dia ela comentou comigo que o filho dela era atleta profissional. E desde então eu comecei a seguir ele nas redes sociais, e acompanhar, e conversar com ela. E ela sempre dizia, putz, meu filho vai acabar o contrato em 2 meses, não vai ter o que fazer. E aí no outro ano, virava o ano, meu filho conseguiu um contrato lá em Goiás, 3 meses. Falei, caramba. E nisso, eu tive esse contato com ela, então sempre acompanhando ele, vendo tudo. E quando eu escolhi o tema, eu não tive dúvida. Eu falei, o Felipe vai ser meu ponto de partida. Se ele falar que aceita conversar comigo, acho que o resto vai ser muito tranquilo de conseguir. Então assim que eu entrei em contato com ele já falou, minha mãe falou de você, falou bem de você e da sua família. Então eu vou conversar com você. Então ali foi o meu ponto de encontro com ele. Não é esse glamour que aparece na TV, não é esse glamour milionário de carros milionários, de relógios milionários, de apartamentos luxuosos. Já o Felipe Luiz, eu estava conversando com uma amiga um dia aqui sobre o TCC, que estudou comigo. Ela falou, meu primo joga lá em Rondônia. Ele está vindo de férias para São Paulo e tem um amigo dele vindo junto. Eu falei, me passa o contato deles. Acho que pode servir para o meu trabalho. E ela me passou, eu fiz o contato com o Felipe e aí também ele aceitou na boa. E várias vezes no meio dos treinos eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? Estou longe da família, tenho uma idade avançada. Será que é isso mesmo? Será que é isso que eu quero? A inspiração já veio lá da escola, Já veio esse pontapé inicial. E como foi a logística de ir até lá para fazer as gravações? Assim, com eles foi mais tranquilo por eles estarem em São Paulo. Por eles estarem aqui é mais tranquilo. A dificuldade era conciliar o estudo com o trabalho e o tempo para gravar. Então achar os horários era o mais difícil. Com eles foi mais tranquilo porque eu gravei com o Felipe, o Rocha, aqui no Campo Belo. E com o Felipe Luiz a gente foi para Diadema e depois fizemos uma segunda gravação próximo ali de onde a gente mora, na Zona Sul. Porque ele também é da mesma região que eu. Então foi mais tranquilo.
Já as outras entrevistas, onde eu precisei viajar, me deslocar, pegar busão, foi um pouquinho mais complicado. Então, eu tinha sempre que estar me planejando muito em questão de trabalho para arrumar um dia que eu pudesse me deslocar 6 horas de viagem de ônibus com um tripé e uma câmera para conseguir gravar, indo de manhã e voltando à noite. Então, foi um pouquinho complicado, mas ajustando aqui, ajustando ali, deu tudo certo. E, Matheus, eu quero saber, antes de você fazer esse TCC, antes de toda essa vivência, né, com esses jogadores, qual era a sua opinião a respeito dos campeonatos estaduais antes de você viver tudo isso? Assim, por torcer para um clube que vive uma realidade totalmente diferente da desses atletas, um clube que sempre está nas primeiras divisões, o meu olhar acho que era como o da maioria. Para que estadual? Estadual não importa de nada, não vale de nada para a gente. O principal é Série A do Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana. Esse campeonato só serve para estragar o calendário. Então eu pensava mais ou menos assim. Sabia que tinha sua importância para os outros clubes, mas para o meu, que é sempre assim que a gente pensa, para o meu não importa de nada. Então era mais ou menos isso. Não precisamos dar importância para esse campeonato. Então eu pensava mais ou menos assim. E como foi para conseguir esse acesso aos dirigentes, o acesso ao estádio? Porque a gente sabe que nos times da elite, da Série A, é muito difícil, né? Conseguir fazer essa ponte para chegar nessas pessoas. Então, você enfrentou alguma dificuldade para chegar até eles? Desde o começo da minha orientação com o professor Vanderlei, ele sempre me falou, vai, tenta, porque esses caras querem falar. Eles querem esse espaço, eles querem ser ouvidos. E eu confiei muito nisso e sempre que eu ia fazer minhas pesquisas, procurar um clube, saber que divisão esse clube está jogando, como ele está hoje, eu procurava o nome do presidente, de um dirigente, e tentava achar nas redes sociais, que era o caminho mais fácil, né? Então, eu achava o Instagram, chamava, por exemplo, o Fábio Souza, que é o presidente do Suzano, do União Suzano. Eu chamei ele pelo Instagram, e ele me respondeu, super tranquilo, e falou, vamos marcar. E aí, trocamos o WhatsApp e fomos fazendo os contatos até chegar o dia de gravar. Então, me deu todo o espaço, toda a abertura, porque ele realmente queria mostrar a dificuldade que era ser presidente de um clube de uma terceira divisão de Paulista. O América também, eu cheguei por outros meios, mas no América fui muito bem recebido, apesar de toda a situação, que o América vivia uma briga política muito grande ali internamente, mas o Márcio Ribeiro, que era o treinador na época e hoje é o presidente da SAF, ele me deu assim, a maior moral do mundo. Ele falou, grave o que você quiser, faça o que você quiser aqui dentro, a gente não vai esconder nada. E me deixou à vontade, então eu ia onde eu queria, eu parecia que estava na sala de casa. Eu queria abrir a porta da geladeira na cozinha, eu abria. Então foi mais ou menos assim. Então esse contato, assim, foi bem tranquilo com os que aceitaram. Lógico, eu entrei em contato com outros clubes, tentei falar com o presidente do Paulista, que é um clube tradicional de São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Não me respondeu, ele visualizou, leu minhas mensagens, mas não me respondeu. Coincidentemente, o Paulista caiu para a 5ª divisão. Não sei porque ele não quis falar comigo, mas os que me atenderam, fui super bem recebido, foi muito tranquilo. Matheus, até aproveitando esse gancho que você falou sobre o América, né, que é uma parte extremamente marcante na hora do seu documentário, eu queria saber qual foi seu sentimento ao ver as condições do estádio do América, poder ver toda aquela realidade que estava acontecendo no clube, briga política. Cara, é assim, muito triste. Eu conhecia o América, já sabia que era um clube muito tradicional, mas não conhecia muito. Nunca fui fã, torcedor do América, então eu sabia tudo muito por cima. E quando eu comecei a me envolver ali com o documentário, cheguei no estádio e via um estádio gigantesco, para mais de 40 mil pessoas, com mato para todo lado, a parede do lado de fora tudo pichado, arquibancada cheia de mato em todo canto, tudo enferrujado, parede caindo aos pedaços. E quando eu entrevistei o Felipe Cardoso, que é o torcedor do América, cara, ele falava querendo chorar e eu gravava querendo chorar do outro lado, porque você se envolve, porque futebol é paixão, e você vê um clube do tamanho do América completamente abandonado, causa até uma certa revolta, porque as pessoas que comandavam o América à época não tinham a noção do que era aquele clube e o que ele representava para algumas pessoas. Eles não têm mais o ganha-pão deles, né, que é o futebol, então assim, muitos R$50 faz muita diferença, entendeu? Quanto mais eu andava ali dentro e via, tinha garrafa de uísque jogada na arquibancada, sabe? Não tem um estádio de futebol, uma garrafa de uísque, ele não faz sentido. Então, era realmente dar uma tristeza e um aperto de ver um estádio daquele tamanho, jogado, largado daquele jeito. Bom, Matheus, e ainda falando sobre os estádios, você comentou que é um fã do esporte desde criança, e você já tinha visitado algum estádio que não era de algum time da Série A ou da Série B antes do documentário, seja como jornalista ou como torcedor?
Eu visitei alguns, não muitos, mas como torcedor. Então sempre me limitei ao lado externo e à arquibancada do estádio. Já tinha, então, ido assistir alguns jogos, um ou outro assim. E como o Estádio do América, nunca tinha pisado em um estádio daquele jeito. Acho que até campos de várzea estavam melhor estruturados do que aquele estádio quando eu visitei. Matheus, eu quero saber para você, qual que é a importância de você abordar todo esse tema no jornalismo esportivo? Essa outra realidade do futebol, acredito eu que sua visão se ampliou muito, né, depois de você fazer esse documentário. Qual que você acha que para o jornalismo esportivo é a importância de tudo isso? Cara, eu acho, modéstia à parte, muito importante, até porque por viver no meio do futebol há muito tempo, por conhecer muita coisa, ler muita coisa, consumir muito conteúdo de futebol, eu tinha uma noção de que aquela realidade existe. Eu já sabia que ela existia. Lógico que no meio durante as gravações fui descobrindo coisas que eu não imaginava. São até piores do que o que eu pensava que era. Então, conforme eu fui descobrindo tudo aquilo, eu falei, nossa, eu achava que era ruim, mas não sabia que era tanto. Então, se eu que já tinha uma certa noção me surpreendi, imagina quem consome futebol de longe ou nem consome, só vê o que é falado por cima. Porque a gente acha e tende a achar que todo jogador é como o Neymar, que ganha muito dinheiro. Tudo bem que o Neymar ainda é muito acima, mas a gente acha que todo mundo é um jogador de Série A de brasileiro, que ganha seus 100 mil reais para cima. E não é, esses caras eles trabalham 3 meses e não sabem o que vão fazer nos outros 9 meses do ano. Então eles vivem numa insegurança e assim a gente costuma colocar o jogador de futebol e olhar os clubes como num pedestal, como uma coisa muito fora da nossa realidade. E realmente, alguns são. Mas eles também são pessoas comuns como a gente. Então, eles precisam contar a moeda no final do mês para saber se vai conseguir pagar uma conta, escolher qual conta vai pagar. Se eu parar de jogar bola, é óbvio que não dá para ficar sem fazer nada, é óbvio que eu vou ter que procurar um trabalho. Hoje, se eu tiver que parar, eu consigo um mês viver tranquilamente. Depois desse mês eu já vou ter que me virar para pagar as contas, né? O futebol, ele não me deu financeiramente a estabilidade, né? Eu tenho sim que continuar trabalhando após minha carreira. Os salários não são aqueles salários glamurosos que a gente sabe de Série A, de Série B do brasileiro. É você matar um leão por dia, na verdade. O futebol da última divisão hoje do estado de São Paulo, ele tem pouco holofote da imprensa, né? Então eu acho que é importante a gente abordar esses temas para também humanizar essas pessoas que vivem numa situação um pouquinho diferente das que a gente vê na televisão. Bom, e justamente sobre isso, né, como você abordou da questão, muitas pessoas que gostam de futebol às vezes não sabem da realidade das pessoas que jogam na Série A e até mesmo na Série B, que a Série B ainda tem um conforto maior do que aqueles jogadores da Série C e da Série D. E sobre isso, eu queria saber a sua opinião pessoal. Você acredita que a busca pela profissionalização do esporte, esse sonho que muitas crianças têm, acabam às vezes impedindo, porque muitas não conseguem chegar à Série A, você acredita que isso acaba impedindo que essas crianças lá na frente encontrem um trabalho CLT que vão trazer um conforto maior para elas nessa busca de viver do esporte? Com certeza. E exemplo disso é o próprio Felipe Rocha, que é o meu entrevistado. E eu precisava que ele participasse justamente para dar esse ponto de vista e agregar o documentário. Vou usar o exemplo dele porque eu acredito sim que o futebol hoje ele sempre foi muito precoce, mas hoje cada dia mais. Então essas crianças, elas têm o sonho de se tornar profissional e às vezes elas precisam fazer escolhas. E uma criança de 13, 14, 15 anos não pode escolher entre estudar e jogar bola. Mas muitas vezes ela precisa fazer essa escolha. E o Felipe Rocha fez essa escolha. E é um cara que é filho de professora e escolheu largar o estudo para virar jogador de futebol. Quando ele se desenvolveu, já era profissional, com seus 20 e poucos anos, ele voltou para terminar a escola. E hoje ele é formado em administração. Fez um curso, fez uma faculdade, porque o futebol não garantiu a independência financeira dele. Ele está para parar, ele tem seus 34 anos. Então ele vai parar de jogar e ele vai precisar trabalhar. Então, quando a criança ela precisa escolher, fazer essa escolha, ela acaba comprometendo o futuro dela também, porque não é certo que ela vai ter sucesso no futebol, que ela vai ganhar muito dinheiro. Então, atrapalha e o estudo ele é importante e precisa ser conciliado, mas hoje no Brasil é muito difícil que isso ocorra e por isso muitos jovens abandonam a escola pela incerteza do futebol. E acredito que hoje em dia a gente vê muito isso no futebol feminino, né? Que as jogadoras estão na faculdade porque elas já pensam nesse plano B depois da carreira, mas no futebol masculino tem uma dificuldade maior ainda para falar sobre esse assunto.
Eu acho muito legal isso aí que você comentou, Matheus, até sobre o futebol brasileiro ser um pouco precoce, né? Porque além da criança muitas vezes ter que fazer uma escolha que, dependendo da realidade e do tempo que demore para aparecer as consequências dessas escolhas, às vezes não dá para voltar atrás. E também, assim, às vezes aparecem algumas crianças, alguns talentos na base, com 9, 10 anos, que todo mundo vira os holofotes para lá, né? E também surge uma pressão muito grande em relação ao futuro da criança, ela tem que ser aquela promessa. E assim, tem o caso do Endrick, que era um garoto muito novo e vem atendendo as expectativas, está vendido para o Real Madrid já. Também, às vezes, aparecem crianças do sub-9, sub-10 de times do eixo, que também começam a ganhar muitos seguidores, entram numa realidade completamente diferente das crianças da idade. Eu não sei como que você vê esse tipo de coisa, principalmente no sentido do futebol brasileiro ser muito precoce, né, com as promessas. Hoje em dia a mídia contribui muito para isso acontecer, né? Então acho que se o futebol é cada dia mais precoce, é uma culpa nossa também. A gente vê, tem um garoto lá na base do Santos, que tem aos 9 anos ele assinou o primeiro contrato com a Nike. Então ele já tem um holofote, uma expectativa muito grande. A torcida do Santos, por exemplo, não vê a hora do moleque fazer 15 anos para ir para o profissional. 15 anos, é uma criança ainda. Então, isso acaba atrapalhando também, porque nem todos correspondem às expectativas. O Endrick conseguiu e a vida dele está muito bem garantida financeiramente já. Mas tem exemplos não faltam, inclusive, de atletas que tinham uma mídia muito grande na base e não conseguiram se tornar atletas profissionais que ganharam um bom dinheiro. Então, esses caras também caíram no esquecimento e precisaram, de alguma forma, ganhar algum dinheiro com algum outro trabalho. Os Felipes, né, o Felipe Rocha e o Felipe Luiz, jogaram na base do Corinthians. Um deles ficou anos na base do Corinthians. Então, e eles tinham esse sentimento de tô perto, vou dar certo, vai acontecer. E quando chegou nos 18, eles foram mandados embora. E aí eles perderam o chão e tiveram que recomeçar. E não chegaram onde eles imaginavam quando eram criança. Então, precisa sim sempre ter o plano B, e eles deixaram isso muito claro durante o documentário. Bom, Matheus, e o quanto a bagagem sobre audiovisual, fotografia e edição que você aprendeu aqui na faculdade te ajudaram na produção independente desse documentário? A parte, principalmente de gravação das entrevistas, né? Imagens de apoio também. O que eu sei, por ter trabalhado em televisão, me ajudou muito nisso também, acho que principalmente na questão de fazer as imagens. Porque às vezes a gente imagina que um take de 6 segundos é muita coisa. Quando você está fazendo essa imagem, parece uma eternidade. Na hora que você vai cobrir o seu material, 6 segundos não é nada. E aí você, perdi, não consigo mais voltar lá para gravar. Então ter essa noção me ajudou muito a não perder viagem literalmente. Até por ir para muito longe para gravar, eu precisava fazer tudo certo para voltar aqui com o meu material e conseguir fazer tudo bonitinho. A questão de edição, eu sabia que eu poderia editar o meu documentário, mas diante de todo o esforço que eu fiz para entrevistar, para gravar, deslocamento, eu preferi escolher uma pessoa que eu sabia que editava muito bem para fazer essa parte para mim. Porque eu tinha essa possibilidade, então eu preferi valorizar o material que eu tinha para conseguir dar valor realmente a tudo que eu produzi. E, Matheus, para a gente poder finalizar a nossa entrevista, eu queria saber quais dicas que você, que teve toda essa vivência na hora de fazer o TCC, daria para algum aluno que está começando agora a fazer o seu TCC? Eu acho que a dica principal é levar a sério o trabalho de conclusão de curso. Todo mundo tem medo do trabalho de conclusão, mas você precisa levá-lo a sério. Usar como um portfólio mesmo, levar como o trabalho da sua vida. E foi isso que eu fiz, eu levei como o trabalho da minha vida. Eu tinha outras coisas para fazer, mas quando eu tinha um tempo para me dedicar 100%, eu me dedicava 100%. Então eu acho que vai muito disso de levar a sério, não levar só como um trabalho para se formar. Então dedicar o seu tempo, dedicar a pesquisas, se dedicar de fato para fazer um trabalho bem feito. E aproveitar as aulas que a gente tem aqui no 5º, 6º semestre, onde a gente já começa a fazer o TCC, a parte teórica. E acho que isso também me ajudou muito, porque eu cheguei no período de orientação, ali no 7º semestre, com o trabalho praticamente pronto. Então eu precisei focar minhas energias só em produzir. Então é levar a sério de fato o trabalho, que aí você vai fazer um trabalho bem feito e com tranquilidade, não vai precisar ficar correndo atrás, buscando coisa com tempo curto. Então acho que é mais ou menos isso.
Bom, Matheus, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui hoje. É de extrema importância que nós tenhamos jornalistas como você que tragam esse lado do futebol que realmente quase ninguém vê, como você diz no próprio título do seu documentário. E olha, Matheus, como a própria Júlia já disse, quero te agradecer também porque é extremamente importante esse tema. É muito bom ter você aqui com a gente para poder compartilhar com a gente, com todo mundo que está assistindo. E também quero até agradecer pelas dicas relacionadas ao TCC, que óbvio que a gente vai usar muito. Júlia, Leonardo, eu agradeço vocês pela oportunidade de poder voltar ao Mackenzie e conversar um pouquinho de um trabalho que eu guardo com muito carinho, porque eu acho que o TCC ele vale muito para isso também, você olhar depois para trás e ter carinho do seu próprio trabalho, não se envergonhar dele e gostar do que você produziu. Então eu agradeço o convite. E nosso muito obrigado também a você que nos acompanhou nesse Mac Entrevista. Até o próximo programa.